Olá, meus queridos e queridas, estamos aqui com mais um episódio do nosso Audiobelcast. Eu sou Bia Pessoa. Eu sou Fabiana Camilo. E hoje a gente tem mais um convidado ilustre aqui. Vou deixar com Fabiana para apresentar para vocês. Fabiana, faça as honras, por gentileza. Que honra! Estamos aqui hoje com o Dr. Aldo Stan. Uma honra para nós, o senhor aqui. Queremos saber quem é Aldo Stan. Muito obrigado a vocês pelo amável convite. Bom dia a todos. Realmente, eu sou Aldo Stan, eu sou um médico otorrinolaringologista, pai de família, avô, principalmente avô, que é a parte mais importante. Sou médico, me formei no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, e vim para São Paulo em 1977. Portanto, estou aqui mais tempo aqui em São Paulo do que propriamente no meu estado onde nasci, que é o estado do Rio Grande do Sul. Quero registrar que 77 é o ano que eu nasci, então 43 anos que o senhor está aqui. Você, anos. Né? Podemos chamar de você. Pode chamar de você. 43 anos que eu estou vivendo nessa bela cidade que me recebeu muito bem. Que bom, que bom. E é avô de quantos netos? 4. 4 netos? 4. 3 de uma filha, que é otorrina também, é otorrina médica, a doutora Raquel, e um do outro que é engenheiro. Então são 4 no total. 4 netinhos, é gostoso demais, bom. Né? Bom, vamos lá então conhecer um pouco. Muito feliz de você estar aqui. A gente conhece já dos eventos, dos congressos, dos grandes congressos, mas a gente nunca teve a oportunidade de conhecer a pessoa mesmo. Então, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Você falou que se formou no Sul, né? A gente nem imaginou. Eu não sabia que ele era do Sul. Não sabia também. Surpresa, estamos sabendo agora. Conta um pouquinho como que você chegou na medicina. Por que a medicina e como que foi essa história? Bom, a medicina, a história mais ou menos vem, digamos, desde o nascimento praticamente, né? Desde o nascimento que eu sempre quis ser médico, entendeu? E, evidentemente, que a opção por otorrino foi uma coisa depois. Né? Primeiro médico, para depois ser otorrino. Aliás, a gente tem que ser primeiro ser homem de verdade, ser médico, depois ser otorrino e assim por diante, tá certo? Então, a otorrinolaringologia foi uma opção que eu tive no período, digamos assim, praticamente no final da faculdade. No final da faculdade, eu optei por otorrino, entendeu? Porque realmente achava que era uma especialidade que se encaixava dentro do meu perfil, do que eu gostaria de ser, entendeu? E assim começou a minha vida. Eu vim fazer residência médica em São Paulo, em 1978, 79 e 80, e para variar, as coisas acontecem. Você sabe que quando você conhece uma mulher e se apaixona por ela, entendeu? Ela acaba te levando para onde ela quer, entendeu? E ela é daqui de São Paulo, da Dagmar, que por coincidência é fonoaudióloga também. Ah, a Dagmar é fonoaudióloga. Isso também. Eu sabia. Que é fonoaudióloga também. E uma excepcional mãe e avó, além de tudo, e esposa, obviamente. E, obviamente, ficamos por aqui. Eu estou muito feliz aqui. Essa cidade me recebeu muito bem. Eu tive as minhas oportunidades todas de vida aqui. Entendeu? Eu só tenho que agradecer estar aqui. Quantos anos de casado, então? Casei em 1980, 41. 41 anos. Estamos aqui com uma raridade nesse momento. É importante todo mundo, porque ninguém mais fica casado tanto tempo, né? Quer dizer, não sei. Né? A gente realmente não conseguiu. Talvez ainda, quem sabe, tenhamos... Dá tempo. Se a gente conseguir agora... 40 anos de casado. Na verdade, o segredo do casamento é, obviamente, você amar a pessoa que você está com ela e vice-versa. Mas, acima de tudo, tolerância, né? Eu acho que é tolerância, porque as pessoas são diferentes. Quer dizer, obviamente que eu sou diferente da minha esposa, ela é diferente de mim, mas você tem que ter tolerância, tem que aceitar as virtudes e defeitos de cada um. Então, se nós aceitarmos, a gente vai longe. Entendeu? Até por causa da rotina, né, doutora Aldo? Claro, sua rotina acho que é um pouquinho intensa, né? É verdade, bastante intensa. Um pouquinho menos agora, evidentemente, mas no passado foi muito intensa, muito intensa. Quando eu comecei a minha profissão, foi muito intensa. Agora estou numa fase um pouquinho mais light, digamos, da minha parte profissional, entendeu? Então, a gente acaba convivendo mais, e especialmente nessa época de pandemia, você acaba ficando mais tempo em casa e convivendo muito mais com a família. Tem suas vantagens e desvantagens, tá certo? Sim, quer dizer, como tudo. Você está também muito tempo colado junto, às vezes as pessoas não gostam, porque realmente cada um quer ter um pouquinho de liberdade, evidentemente. Então, tem vantagens e desvantagens. Isso é importante, a liberdade. Mas, por falar em liberdade, então, vou pegar na questão da escolha, né? Que você até comentou um pouco antes, que esteve na otologia. Para quem não sabe, a otorrino ela é dividida em otologia, rinologia e laringologia. E aí esteve na otologia e foi para a rinologia. E hoje é um grande nome da rinologia brasileira, né? Que está no mundo. Né? É isso que eu ia dizer. Brasileira não, né? Mundial. Aí não tem quem não conheça a doutora Aldo Stan. Então, na verdade, quando nós começamos, a otorrinolaringologia, era uma visão geral. Nós fomos a sua formação na formação de otorrinolaringologistas, não somente otologistas. Otologista foi uma opção que eu tive depois de terminar a residência médica. Quando terminou a residência médica, foi uma opção que eu tive de me dedicar à otologia. E fui para Los Angeles, que na época era um grande centro, e lá, evidentemente, desenvolvi minhas habilidades dentro da parte, digamos, de otologia,
até um determinado momento, e depois vários fatores me levaram a uma guinada, vamos dizer assim, para o outro lado, que foi a parte também da rinologia. Então, passando por algumas fases. Mas na minha formação médica e no começo da minha profissão, eu trabalhei como um otorrino geral, vamos dizer assim, um otorrino geral. Hoje está mais direcionado também, né? Acho que antigamente não era tão direcionado às especialidades. Eu acho que em tudo está sendo, em todas as especialidades está acontecendo esse fator de direcionar mais as pessoas, certo? Quer dizer, até você brinca que hoje você é especialista na orelha direita, na orelha esquerda, né? E tal é o nível de especialização. Isso, por um lado, é bom porque a pessoa realmente procura ter mais aperfeiçoamento naquela área, mas, por outro lado, para a parte médica como um todo, às vezes não é muito interessante você ser super especialista. Realmente, os pacientes necessitam de um médico que tenha uma visão mais global do paciente, entendeu? Mas, evidentemente, para isso existe médico, para essas coisas, existem oportunidades e espaço para todos, evidentemente. Com certeza. E como que você chegou na rinologia? Por que hoje, né, a Fabinda brincou de ser conhecido mundialmente? Qual que é esse caminho da rinologia? O que te faz ser esse personagem tão reconhecido mundialmente na rinologia? É o que eu estava comentando antes, o fato é você ter credibilidade. Eu acho que a credibilidade é o que faz com que a pessoa cresça na vida. E a credibilidade, acima de tudo, também é humildade, né? Porque se você é uma pessoa humilde, você tem a possibilidade de aprender com os outros. Entendeu? Então, isso que acontece. Se você tem iniciativas, criatividade, é uma pessoa que tem credibilidade e humildade, você acaba crescendo na vida, evidentemente. Né? E é esse o objetivo, entendeu? Muita força de vontade, muito estudo, muita força de vontade faz com que você acabe desenvolvendo. Isso não somente, digamos, dentro da nossa especialidade, mas em qualquer profissão. Qualquer profissão que você se dedicar, fonoaudiólogo, advogado, engenheiro, enfim, não importa, entendeu? Importante é dedicar de coração e fazer a coisa com muito carinho. Eu acho que isso que é mais importante. E a gente acaba chegando lá, entendeu? Acaba chegando lá, entendeu? Onde você almeja um dia na vida. Ninguém começa a especialidade querendo ser isso ou ser aquilo. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? As oportunidades acontecem. Eu acho sempre que uma coisa importante é você não perder as oportunidades, não perder as chances que aparecem na vida. Porque às vezes não aparecem mais. Entendeu? Se eu tiver uma boa chance, aproveite, porque nem sempre você vai ter uma segunda chance. Entendeu? Isso é importante. Isso é muito legal mesmo de ver. A sua prática clínica hoje, ela é mais em consultório ou hospitalar? Então, eu tive as duas coisas, né? Tanto a parte de consultório como hospitalar. Hoje em dia, mais hospitalar do que, digamos assim, a parte de consultório. Hoje em dia, eu me dedico mais à parte cirúrgica. Eu sempre brinco que hoje em dia meus clientes são o celular, né? Porque eu sou médico do médico. Entendeu? Então, o médico me liga e diz, estou com um paciente aqui assim, na situação tal, posso te enviar o paciente, ou me chama, o paciente já está internado no hospital, a gente vai fazer uma intervenção operatória, obviamente, que necessita. Então, eu vivo mais hoje da parte, digamos, entre aspas, hospitalar, do que propriamente do consultório médico, né? E aí, essa demanda de pacientes que o senhor recebe é também da parte de audição, como mesmo sendo hoje especialista, né, em rinologia, você recebe muita demanda de pacientes com perda auditiva? Não. Muita demanda não, né? Porque a gente acaba, como bem coloquei, a gente acaba, digamos assim, se dedicando mais a uma área e acaba sendo, digamos, foco de referência naquela determinada área. Então, acaba diminuindo. No começo, sim. No começo, eu tinha muita referência da parte otológica. Eu cheguei na década de 80 a desenvolver uma prótese auditiva para a estapedectomia, por exemplo, certo? Que foi uma prótese que teve um sucesso muito grande. Inclusive, a Audibel representava essa prótese para o mercado, né, brasileiro. E depois também muita parte de cirurgia de base lateral do crânio, especialmente visando a parte neuromodeoacústica e coisas desse tipo assim, entendeu? Então, era um movimento muito grande relacionado com a parte de otologia e hoje em dia mais relacionado com rinologia e base de crânio. Hoje em dia eu trabalho com alguns especialistas como neurocirurgiões, endocrinologistas e também otorrinolaringologistas. Lá atrás, quando você tinha mais contato com a clínica, né, os pacientes de perda de audição, como que era a tua experiência? Como foi a sua experiência com esses pacientes com perda auditiva que há 30 anos atrás a tecnologia era muito diferente, né? Não sei se a gente chama de tecnologia lá atrás. Mas como que era essa tua vivência em relação às queixas dos pacientes, às soluções apresentadas? Como você se colocava como médico nessa relação, na dúvida do paciente, né? Então, você falou muito bem. A evolução foi enorme. Essa evolução que aconteceu em termos, digamos assim, de tecnologia, não somente beneficiou outras áreas da medicina e do mundo como um todo, entendeu? Mas especificamente na parte de otologia, eu acho que foi muito interessante. Quer dizer, hoje, a criatividade hoje que nós temos dos novos aparelhos auditivos, super, digamos, eletrônicos, né? E o que nós tínhamos no passado, em superar realmente a diferença é muito grande, né? Você ter a possibilidade hoje de controlar
um aparelho auditivo através digamos, de um celular, de um smartphone, entendeu? À distância, isso realmente é uma coisa que era inconcebível, imaginável no passado, você situações como essa que pode acontecer, entendeu? Então, a evolução foi muito grande. Então, naquela época não era diferente do que é hoje. O que nós tínhamos de diferente eram os recursos técnicos que nós temos hoje, entendeu? Quer dizer, a maneira de abordar o paciente sempre foi mais ou menos a mesma coisa. Nós continuamos com aquela mesma audiometria clássica, entendeu? E ela continua sendo a coisa mais importante. Eu sempre digo que em otologia nós temos 3 coisas que são absolutamente básicas para começar uma conversa. É a história clínica do paciente, né? O exame físico, principalmente a otoscopia, e o exame audiométrico, entendeu? Com esses 3 dados, você praticamente faz a grande maioria dos diagnósticos em otologia. É claro que depois vem imagens, etc, etc, etc. Mas, para começo de conversa, esses 3 pilares são os elementos que sustentam a otologia, vamos dizer assim. Para direcionar o paciente em opções de tratamento, sim, para ver o que tem né? que ser feito. Certo. E daí, naquela época, com as opções de tratamento bem restritas, era mais comum os pacientes não usarem aparelho, porque hoje a gente vê muito isso acontecer. A resistência ainda existe, apesar de toda a evolução tecnológica e da informação que a gente se preocupa em levar, né, para a população, ainda tem uma resistência muito grande ao uso do aparelho. De lá para cá, em relação aos pacientes mesmo que você tenha contato, isso mudou? Você acha que as pessoas estão aceitando um pouco melhor a questão de que há um tratamento para esse problema? Essa é uma boa pergunta. Sem dúvida nenhuma estão. Eu acho que sim, eu acho que a evolução do ser humano foi muito interessante. É claro que a perda auditiva é uma deficiência muito importante. E isso, hoje em dia, no mundo moderno, que você usa computador, que você usa comunicação, o que acontece? Se você não tiver comunicação, você é uma pessoa fora do esquema, vamos dizer assim, entendeu? Você é uma pessoa aleijada do esquema. Então, isso realmente faz com que as pessoas se interessem. E hoje em dia, então, há uma aceitação maior. Por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, porque os recursos técnicos são melhores, dão melhores resultados. Entendeu? Em segundo lugar, com a miniaturização, quer dizer, quanto menores as coisas, aquele, digamos assim, estigma de que você era um deficiente, que você realmente tinha um aparelho que aparecia, que as pessoas não gostavam, cada dia está desaparecendo mais. Eu sempre brinco e falo que a surdez é muito mais perceptível do que o aparelho. Né? As pessoas percebem quando você não escuta e nem sempre percebem que você está com ou sem aparelho. Então, isso é um fato, para mim, absolutamente notado. Eu, como tenho um problema de déficit auditivo, percebo claramente isso, né? Que as pessoas, quando eu estou sem aparelho, percebem que eu não escuto, e eu falo, olha, se desculpa, mas eu não escuto bem, você poderia falar um pouco mais alto. E se você falar com carinho, com jeito, normalmente as pessoas realmente se entendem perfeitamente, repete o que você não entendeu e até aumenta o volume da sua voz para que você entenda melhor. Entendeu? Mas isso é claramente visível, a pessoa logo percebe que você não está escutando, isso realmente é muito mais notório, é muito mais significativo do que realmente o próprio aparelho em si. Existia sempre uma comparação entre aparelhos auditivos e, por exemplo, o aparelho de amplificação sonora, como queira, mas vamos falar em aparelho auditivo, que é mais fácil. Como, por exemplo, com óculos, né? Por que o óculos realmente... Quando jovem, quando crianças, o óculos tinha um estigma importante também, certo? Eu me recordo quando a criança, principalmente criança que usava óculos, ou 4 olhos, não sei o que, aquela história que se falava. Então também tinha digamos, esse estigma da criança, digamos, esse bullying, né? Que você falou hoje da criança com perda visual, é importante, né? E com a parte auditiva também nem se discute, evidentemente. Mas eu acho que isso está mudando bastante. E eu posso dizer para vocês, pessoalmente, a minha experiência, que isso mudou significativamente. É claro que você também, como cliente, você como paciente, certo? Tem que ter um comportamento de aceitar melhor as coisas e procurar conversar com as pessoas para que elas procurem entender o que você tem. Né? Falar sobre isso, de uma maneira absolutamente correta e honesta, eu acho que as pessoas entendem. Eu nunca tive problema de relacionamento nesse aspecto. Às vezes que você explique às pessoas de uma forma gentil de que você realmente não está escutando muito bem e que, por favor, se ela puder repetir um pouquinho, entendeu? Eu não tive problema até hoje, graças a Deus, nesse aspecto, entendeu? Doutor Aldo, o número, nós vemos na nossa prática clínica e no convívio social, né? Às vezes tem um pai com perda auditiva que leva um pouco de tempo para buscar ajuda, buscar o médico. E a gente vê muitos pacientes esperando piorar a perda auditiva para buscar a intervenção, o caminho aí ideal de tratamento. Você, como médico, e agora, como você citou aqui para a gente, que tem o déficit auditivo, o que você diria para essas pessoas que têm a perda auditiva de por que buscar ajuda? Com que rapidez vá buscar um otorrino e essa intervenção para a perda auditiva? É uma outra pergunta interessante, Fabi. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem com deficiência auditiva é querer realmente não aceitá-la.
Esse é o primeiro fato importante, entendeu? Como tudo na vida, né? Você tem algum problema, você tenta, digamos, evitar o problema, não aceitar o problema. Demora-se um tempo, normalmente, para você ter, digamos assim, a conscientização de que você precisa tomar uma atitude. Isso não somente em perda auditiva, mas em tantas outras coisas na vida, certo? Você está até com pressão arterial aumentada, você demora para ir lá ver o que está acontecendo. Isso não acontece com todo mundo, evidentemente, mas tudo depende da tua necessidade. E as coisas geralmente começam em casa, né? Começam em casa, os problemas começam em casa. Porque a tua esposa fala com você, ou teu esposo, que seja, entendeu? Fala com você e você não fala, uma, duas, três vezes. Repete a primeira vez, a segunda vez, e começa a levantar o volume da televisão. Você aumenta o volume da televisão muito alto, ou o que seja, certo? E começa a perturbar as pessoas, entendeu? Então, chega um dado momento, no momento que você se dá conta de que aquilo lá realmente está sendo um problema social familiar. E depois começa a ser um problema social extrafamiliar. No momento que a tua profissão também começa a ser, digamos, comprometida diante desses fatores e a parte familiar começa a ser comprometida, você percebe que isso aí realmente está na hora de tomar alguma atitude. Às vezes demora um pouco. Eu confesso para vocês que, para mim, chegar ao ponto, realmente, porque também existe uma coisa chamada preconceito, que é uma coisa muito ruim, muito ruim. E eu posso confirmar que eu também tinha um preconceito, entendeu? Não, usar aparelho, pô, não preciso disso, entendeu? Para que eu vou usar aparelho, entendeu? Até o momento que você percebe que realmente você precisa usar. Porque aquilo é uma coisa. Felizmente, você tem esse recurso de usar um aparelho. O difícil é quando você não tem nem esse recurso. Você tem uma lesão total que não tem solução, ou digamos, entre aspas. Um dia tem solução para tudo, mas, de qualquer maneira, quando você percebe que existe uma solução, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. E eu demorei um certo tempo, confesso, como médico, como otorrinolaringologista, a aceitar isso aí. 6 meses a 1 ano, me recordo, mais ou menos, que eu demorei a dizer, não, está na hora de tomar uma atitude, a procurar alguém que realmente possa fazer uma avaliação apropriada. E olha que eu tenho à minha disposição a audiometria a hora que eu quiser. Entendeu? E a minha esposa falando, vai fazer audiometria, você não está escutando bem, entendeu? Até eu digo, não, realmente você tem razão. Eu acho que agora realmente você tem razão. E aí eu me dei conta que eu tinha... Eu não sei se pode chamar de curva plana, né? É um hábito que se faz chamar curva, né? Na verdade, tinha digamos, um diagrama plano, entendeu? Uma frequência, todas as frequências basicamente na mesma intensidade, em torno de 45, 50, digamos, decibéis de perda em todas as frequências. É uma coisa impressionante. E eu comecei a perceber isso o ano passado, geralmente em março do ano passado, que a coisa piorou, exatamente quando começou a pandemia, entendeu? Porque eu fiquei mais tempo em casa. E o uso de máscaras também trouxe uma contribuição. Porque a máscara não só te dificulta a pista visual, mas como também abafa o som de quem está falando. A perda em decibéis é muito grande. E mesmo com o aparelho auditivo, muitas vezes com a máscara, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Quem não tem perda auditiva está com dificuldade por causa das máscaras. Exatamente. Né? Imagina quem tem perda auditiva. Exato. Então, isso dificulta bastante. Porque a pista visual, de você falando, e o som, da clareza como ele sai, são absolutamente importantes nessa detecção do som, entendeu? E aí eu percebi que a coisa estava ruim. E eu tive uma perda rapidamente progressiva. Em 6 meses, mais ou menos, a minha audição teve uma queda, assim, praticamente quase 40%, 50%. Foi impressionante. Eu tenho história familiar. Quer dizer, a minha mãe, com 60 anos, não escutava bem. Entendeu? E ela usou aparelho desde os 60 anos, ela faleceu faz 3 anos atrás, ela tinha 85 anos, usou 25 anos de aparelho, vamos dizer assim, entendeu? Mas meu irmão tinha 50 anos de idade, começou com perda com 50 anos de idade. Então, é algo, digamos assim, hereditário, de uma etiologia possivelmente genética, que a gente não sabe determinar qual a causa, não tem história de trauma, não tem história de medicamento, não tem história de absolutamente nada. Simplesmente foi acontecendo, tá certo? Como acontece com muitas pessoas, né? E aí me levou, então, ao uso do aparelho, do qual eu posso confessar para vocês que hoje estou muito satisfeito. Posso fazer só uma parte desse seu relato? Você falou do preconceito. A gente conversa muito com pacientes, hoje mais ainda, porque a gente tem acompanhado de perto alguns pacientes nossos que estão fazendo um trabalho bem legal de informação. Qual foi a sua sensação desse preconceito? Quando você se deu conta e começaram a referir que você estava com perda de audição, como médico, né? Já vivenciou isso, já orientou muitos pacientes sobre isso. O que você sentiu? Assim, por que essa resistência? Você consegue descrever isso? Isso é exatamente o que você está falando. Foi um preconceito, uma coisa preconceituosa, quer dizer, que não deve existir nunca esse tipo de situação, em nenhuma situação. O fato de você estar à vista um aparelho sempre parece que, digamos, faz um estigma de que você é um deficiente. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, por exemplo, para fazer o aparelho com a fonoaudióloga inicial, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: eu queria um aparelho pequenininho intracanal que não aparecesse.
Não foi legal. Não foi legal porque não me deu aquilo que eu esperava. Quer dizer, tinha uma autofonia, os recursos técnicos não era possível porque era muito pequenininho, entendeu? Um canal auditivo estreito, tortuoso. E aí eu falei, não é possível uma coisa dessa, entendeu? Será que eu vou ter que usar um aparelho retroauricular? Mas vai aparecer, vai ficar um negócio tão, sabe? Bom, paciência, eu já estou numa idade que tanto faz aparecer como não aparecer, então eu quero melhorar a minha audição. Foi quando eu optei por colocar uma mini retro, entendeu? E realmente foi a solução. Me deu conforto, me deu o que eu queria, entendeu? E hoje eu me sinto super bem. Eu estou com o aparelho aqui, para quem está me olhando, tá certo? E realmente, se eu tirar o aparelho, vocês vão perceber que eu não escuto, entendeu? É muito pior, entendeu? É muito pior você ficar o tempo inteiro, perguntando, falando, repetindo, pessoas repetirem várias e várias vezes, tá certo? Então é muito mais perceptível. Então eu acho que isso é uma coisa, é um estigma que você tem, que na verdade não deve existir, certo? O estigma realmente é você não escutar. E é muito interessante porque geralmente as pessoas buscam a necessidade pelo estilo de vida. Ah, mas ele é médico, a demanda auditiva dele é muito grande. E a sua necessidade, ela acentuou dentro de casa, né? Porque às vezes o paciente com a vida mais pacata, eu só estou dentro de casa, eu não preciso do aparelho. E às vezes é dentro de casa que aumenta a percepção. Claro, porque a esposa e os familiares, tá certo? No caso, meus filhos, netos, etc., começam a ficar chateados com você. Porque, vovô, tem que repetir de novo, tem que repetir toda vez, você não está escutando, entendeu? Isso acaba ficando chato, entendeu? A televisão, você está com a televisão que o vizinho está reclamando, está muito alto, entendeu? O que está acontecendo? Então, são coisas que o teu convívio familiar atrapalha muito, entendeu? E isso cria um desconforto familiar muito grande, entendeu? Então, não é só na parte, digamos, profissional, mas também na parte familiar, que eu acho que as pessoas que usam aparelho normalmente por presbiacusia são pessoas normalmente de mais idade, que geralmente têm mais convívio familiar, com mais tempo em casa, do que as pessoas que estão numa fase da vida de atividade muito maior, profissional muito maior, entendeu? Então, eu acho que esses casos são, inclusive, os que mais precisam, na verdade. Todos nós precisamos, claro, evidentemente, mas são os casos onde começa a se perceber mais claramente essa deficiência, por exemplo. E daí, em casa, você acha que, por ser esposa, por ser fono, a sua esposa foi mais compreensiva com essa situação? Ou você sentiu dentro de casa também Eu costumo dizer, quando a gente fala alguma coisa sobre a percepção da família, que a pessoa faz piada, né? E, tá velho, lá, tá surdo, não tá ouvindo. Você passou por isso? Ou porque ela era fono, você acha que ela contornou bem? Talvez porque ela era fono e minha esposa sempre é muito gentil, talvez ela tenha... Ela insistiu muitas vezes em falar comigo sobre o assunto, repetiu várias vezes que eu precisava realmente, mas de uma forma, digamos assim, não agressiva. E eu percebi que realmente ela tinha toda a razão, entendeu? É claro que tudo depende, como eu sempre falei, como você fala as coisas, certo? Entendeu? Mas você como cliente, tem que perceber que você precisa. Quer dizer, isso é o mais importante. Eu acho que essa mensagem vai para os pacientes, aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. Procurem realmente saber o que está acontecendo com vocês, certo? É claro que existem perdas auditivas de várias causas. Perdas auditivas que você vai no médico, ele limpa o teu ouvido, é cera. Entendeu? Isso pode acontecer. Isso é a coisa mais simples que existe, mais comum. Né? Ou você tem uma autoesclerose, precisa ser operado, mas tem aqueles casos como o meu, por exemplo, que não é autoesclerose, que não é cera, certo? Que é uma perda neurosensorial, tá certo? De origem possivelmente genética, e que você só tem um recurso, e graças a Deus tem um bom recurso, que é o aparelho auditivo, entendeu? Então, meu conselho é que não deixe as coisas se tornarem, digamos, entre aspas, brigas familiares ou discussões familiares eternas, sem tomar uma decisão. E eu quero fazer uma outra pergunta ainda nesse caminho, depois deixa você falar, tá? Eu atropelo um pouco. Mas aí tem uma questão importante do preconceito que você falou que você tem, e muitos médicos provavelmente também têm, porque somos seres humanos. O brasileiro, de uma forma, vou falar do brasileiro, porque eu não moro lá fora, tem essa questão do preconceito com o aparelho auditivo. Hoje, com a sua experiência de médico, o que você diria para os seus colegas de trabalho, para os otorrinos que estão clinicando e atendendo pacientes com perda de audição, como conduzir essa conversa? Porque a gente vê muitas vezes que também o paciente sai do consultório inseguro, não sei se o médico falou que era, pode usar, talvez usa, talvez não usa. Como que você vê isso? O que você diria, desculpa, produção, microfone, o que você diria para esses profissionais? Então, a minha recomendação é aquela célebre frase que eu acho interessante, certo? Quer dizer para os pacientes o seguinte, que a perda auditiva dele é muito mais perceptível do que o aparelho. Entendeu? Se ele conseguir se colocar na cabeça isso é uma realidade, isso é uma verdade, eu posso dizer para vocês de experiência própria, entendeu? Isso é uma realidade nua e crua, entendeu? De que a tua perda auditiva ela é muito mais perceptível pela comunidade como um todo do que o teu aparelho auditivo. Nesse momento,
o paciente começa a ser conscientizado que realmente é importante para ele, entendeu? Não falar que tem aparelhinho menorzinho e maiorzinho, entendeu? Isso aí não é muito importante, eu acho, entendeu? Eu acho essa concepção de vida como um todo, né? De que realmente as pessoas vão perceber que você não está escutando bem, você vai começar a ser isolado, inclusive do seu ponto de vista social. Do seu ponto de vista social, você está numa roda de amigos, se você não entender o que está acontecendo, você acaba sendo isolado e as pessoas começam a brincar com você, você não tem que estar repetindo para você o que está acontecendo. E ele mesmo percebe, o paciente mesmo percebe, certo? Que ele vai se isolando. Ele vai se isolando porque ele não consegue se comunicar, entendeu? E aconteceu isso comigo no começo, entendeu? E às vezes, por umas razões, como eu jogo tênis, por exemplo, eu estava explicando que eu estou jogando tênis, às vezes eu jogo sem aparelho, por causa do risco de cair, etc. e tal, e a pessoa está do outro lado da quadra, lá no fundo, da quadra, e ele fala comigo, eu sei que está falando, mas não estou entendendo o que está falando. E eu chamo ele para a rede, escuta, eu não escuto, assim, tal, e aí volta. Então, é muito mais perceptível se eu estivesse usando o aparelho. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para os colegas, vamos dizer. Porque às vezes não está associado ao grau da perda, né? Não necessariamente. O estilo de vida, às vezes é uma perda mínima e o estilo de vida do paciente exige uma intervenção rápida, né? Claro, exatamente. E também depende muito, às vezes, da profissão do paciente. O que ele faz da vida, certo? A gente sempre brinca que, muitas vezes, o paciente que, digamos assim, que trabalha no campo, digamos assim, que não tem, digamos assim, sozinho lá no meio do mato, entendeu? Então, esse cara não precisa, mas de repente esse cara tem família. E não precisa estar trabalhando no meio do mato, né? Mas muitas vezes as pessoas que não escutam bem vão atravessar uma rua, tem um carro que atropela, sinais de alerta, entendeu? Então, acho que isso é importante. Então, não é somente para o relacionamento de conversação, mas do convívio ambiental, do meio ambiente, entendeu? Em que você atravessa uma rua, você pode ser atropelado, uma série de coisas, certo? Porque você não escuta o barulho de um carro, ou a buzina, ou o que seja, entendeu? Então acho que isso, em casa, um barulho que acontece, algo que caia no chão, ou coisas do tipo assim, entendeu? Então acho que você escutar é uma coisa absolutamente essencial. E graças a Deus, nós temos hoje, digamos, tecnologia para isso. E os pequenos prazeres também, né? Eu posso estar sozinho em casa, mas eu quero ouvir uma música, por exemplo. Claro, exatamente. Assistir um filme. Tudo. Então, a audição, ela te coloca no mundo, né? Então é um dos sentidos mais importantes que o ser humano tem. Entendeu? Por que não utilizá-lo de uma maneira correta, na verdade? Então, essa é a minha recomendação para digamos, os portadores de deficiência auditiva, para os médicos, tá certo? Que realmente nós devemos orientá-los nesse sentido. Eu acho que a qualidade de vida das pessoas melhora muito, eu posso falar isso por mim, melhora muito à medida que você melhora a tua audição. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar claro também para os pacientes, muitas vezes, e isso se passou comigo, eu quero deixar bem claro, às vezes o teu aparelho, por uma razão qualquer, ele tapa porque tem um pouquinho de cerinha, tem alguma coisinha, e obviamente ele deixa de funcionar adequadamente. E se você é um cara muito irritado, muito, digamos assim, incompreensível com as coisas, esse aparelho não está funcionando, esse negócio não tem não sei o quê, entendeu? Então, isso acontece. Isso aconteceu comigo. Pô, esse aparelho não está funcionando, entendeu? Acabei de colocar, já não está funcionando de novo. Parece que piora. É claro que se você deixar ele tapado totalmente, você coloca, é como se fosse um tampão no ouvido. Um chumaço no ouvido. Então, piora a tua audição em vez de melhorar. Entendeu? Então, isso é normalmente manutenção do aparelho, são cuidados, são limpezas e coisas assim que tem que ser feita, que eu acho que é absolutamente essencial. Isso aconteceu comigo, e eu quero passar para as pessoas que têm esse problema, fazer periodicamente avaliações, entendeu? Como se fosse um carro que precisa toda hora estar cuidando, né? Tem que trocar o óleo, tem que limpar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então tem que fazer a mesma coisa, periodicamente uma manutenção, verificar se as condições estão apropriadas, porque o uso do aparelho, você tira, coloca, certo? Vai acabando muitas vezes distorcendo o molde, distorcendo ou sujando ou tapando digamos assim, a ventilação do molde. Isso faz com que a tua audição caia rapidamente, você acha que você piorou a audição ou que o aparelho não está funcionando. É porque acaba sendo um ciclo, né? É uma alta tecnologia, falamos aqui do avanço tecnológico, mas a relação paciente-profissional é essencial. É a consulta esporádica com o médico para possíveis limpezas, é a relação do paciente com a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo que vai dar esse suporte na limpeza, na orientação. A tecnologia por si só não... Uma coisa que eu sempre digo, se eventualmente você tem cera, evidentemente que vai no médico para limpar a cera, mas se você quer fazer uma manutenção no teu aparelho, você pode ir onde você comprou o aparelho e eles vão te fazer a manutenção com o maior prazer, eu tenho certeza absoluta. Porque as firmas hoje em dia que trabalham com isso têm o maior interesse, o maior prazer em deixar o paciente satisfeito com o que realmente está usando, porque se não adianta você comprar um aparelho e colocar na gaveta. Não é esse o objetivo. Né? Nem do paciente, nem o da empresa. De ninguém, né? Absolutamente de ninguém. Verdade. Entendeu? Esse é o que é importante. Doutorado, infelizmente, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, mas eu queria fazer mais uma perguntinha. Como que foi? Então, você se surpreendeu com o aparelho, apesar de viver nesse meio há muito tempo?
Como foi a sua relação com o aparelho? A primeira vez que você conseguiu ouvir com um aparelho auditivo, você está há pouco tempo com o aparelho, né, doutor Aldo? Estou há pouco tempo, tem mais ou menos um ano. Como tem sido essa experiência aí? Então, isso é uma coisa interessante, porque é uma vida nova, entendeu? É uma coisa absolutamente nova. Isso é a mesma coisa que você começar a ler e colocar um óculos e começar a enxergar, entendeu? E a mesma coisa acontece com o aparelho auditivo, entendeu? Então, aqueles pequenos sons que você não percebia, você começa a perceber. É claro que no começo, o que acontece? Você tem que aprender a regular bem o aparelho, porque muitas vezes os sons que você não está percebendo, muitas vezes te perturbam também. Você tem, por exemplo, próximo do meu prédio, tem um outro prédio em construção, entendeu? Então, aquilo me perturba quando eu coloco o aparelho muitas vezes, porque realmente se deixar o volume muito alto, por que acontece? Aquele barulho intensifica, e nem todo o aparelho intensifica só aquilo que você quer, entendeu? Às vezes ele intensifica aquilo que você não quer. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ter uma adaptação. Então, você tem que saber regular direitinho, entendeu? Demanda um pouquinho de tempo até chegar no teu, digamos, a tua audição confortável. Chama aquela audição confortável. Nós temos um ambiente fechado aqui, é uma coisa, né? Mas se eu estiver na rua é diferente, se eu estiver no carro é diferente, entendeu? Então, são coisas que realmente você tem que se adaptar a cada momento. Então, essa adaptação não é uma coisa tão simples, tão rápida. Entendeu? Então, cada ambiente, cada momento em que você vive, vai necessitar alguns cuidados. Se aumenta o grave, diminui o grave, aumenta... Entendeu? Então, são coisas que vai... Então, nem sempre é absolutamente 100% confortável. Você tem que se adaptar a esse tipo de coisa. Então não pode dizer, colocou o aparelho e acabou, acabou tudo os problemas da tua vida. Entendeu? Não é uma coisa mágica, não é uma coisa mágica. É uma coisa que precisa da adaptação de cada um, para cada ambiente que você está convivendo, vamos dizer assim. Isso é muito verdade, é muito gostoso ouvir de um médico, né? A gente acho que nunca teve a oportunidade de conversar com um médico otorrino que está vivendo essa experiência agora, porque é bem isso mesmo, é uma questão de paciência, de aceitação, né? De autoaceitação e de entender que tem tecnologia, que tem recurso para melhorar a nossa vida em qualquer sentido, né? A gente está falando da audição, mas hoje tem recurso para tudo, né? Para que a gente resiste, né? Para que a gente vai evitar uma solução, né, Fá? É isso aí. Mais Doutor uma Aldo, pergunta? que honra, que honra te acabar. conhecer um pouco o Dr. Aldo por trás dos livros, por trás dos palcos, porque congresso a gente vê sempre lá no palco. A admiração só aumentou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que honra. Daria para ter mais conversa sobre os hobbies, né? Que soubemos aqui de alguns detalhes, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo carinho de estar aqui com a gente. E a gente espera poder conversar em outros podcasts. A gente está agora no Spotify, YouTube, muitos canais para levar informação para as pessoas. Obrigado por contar com a sua colaboração também. Eu que agradeço, Bia, agradeço a oportunidade de conversar com vocês e mostrar um pouquinho, digamos assim, da minha experiência que estou tendo, digamos assim, com o aparelho auditivo, que eu diria para vocês que é extremamente satisfatório e muito interessante. Muito obrigado a vocês pela atenção. E obrigada a vocês pela atenção. Tem mais episódio do nosso Audiobelcast no Spotify, no YouTube. Segue a gente, compartilha, curte, conta para todo mundo que informação nunca é demais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.